Bora, galera, cuide, estamos por cá aqui dos vídeos. Ó, aqui, ó. Já no jeito as coisas. Já no jeito as coisinhas aqui, galera. Tá aqui, ó. A malinha. Tá aí, ó. Toda a riqueza do vendedor de panela para o meio do mundo é isso aqui, ó. Tem que ter colchão, tem que ter ajeito. Tem a garrafinha com água, ventilador e tudo. De primeiro, quando eu ia para as viagens, eu não pensava nisso, não. Isso era uma redezinha, um lençolzinho mal. Aí nos cantinhos dormir, nem dormir mais na muriçoca. Aí depois, o cara vai criando um pouquinho mais de vergonha, abrir a mão e agora tem um ventiladorzinho, o cara dorme mais melhor, porque o cara tá no meio do mundo. Se ele tem um conforto para dormir, para trabalhar no dia, fica meio ruim para ele. É assim. E é isso, tô só esperando agora o chefe da equipe chegar por cá. E tá aí. E é isso. Um abraço a todos, convido a você, que tá me assistindo agora, para nos acompanhar, que eu acho que nós vamos pro Tocantins. Aí lá, eu aço gravando vídeo para vocês, trabalhando e gravando vídeo, trabalhando vendendo panela e trabalhando aqui pro Kauai para vocês gravando vídeo. Valeu, um abraço.